Fica bom assim ou acende a luz? Quadro. Bem, pessoal, então muito boa noite a todos. Começamos mais uma aula. Ainda bem que estamos juntos de novo. A gente teve o dilúvio agora, né? E graças a Deus não chegou a ser nada de mais grave. Eu moro ali do lado do Parque Ramiro Ridger, né? Ali tem o rio, geralmente tem uns 5 metros da ponte até no rio. Hoje de manhã eu passei ali, tinha chegado em 20 centímetros o nível da água da ponte, né? Então você imagina como subiu, né? De 5 metros para 20 centímetros, né? Então realmente se tivesse continuado a chover, a gente ia ter problemas graves. Então aproveitando que a gente teve aí o problema com o dilúvio, né? A gente vai falar justamente da água agora, né? Então basicamente a água tem uma enorme importância, né? Você imagina que todos os seres vivos eles precisam da água, né? Você imagina que às vezes tem gente que fala, eu não bebo água, né? Mas é porque nos alimentos que você come tem água, né? Às vezes você não toma muita água, mas assim, você toma refrigerante, toma chá, toma café, né? Isso tudo tem água. Você imagina que um homem pode ficar até 30 dias sem comer nada, né? Mas você imagina que sem comer e sem beber, né, que os alimentos também é uma fonte de água, né? Você imagina que sem comer e sem beber nada, um homem não sobrevive por mais de 2 dias, né? Então a água ela tem uma enorme importância. Você imagina que você imagina que a gente tem a necessidade da água, né? A gente precisa beber água todos os dias, mas você imagina que o maior uso da água hoje ele é utilizado na indústria e na agropecuária e na agricultura, tá? Eu falei para vocês daquele filme do Cowspiration, eu acho muito interessante vocês assistirem, né? Mas você imagina que para você gerar, para você produzir 1 quilo de carne, você gasta mais água que uma pessoa precisa durante um ano, tá? Se você for pôr na conta a água que foi necessária para você fazer a soja crescer, a água que você gastou para dar para o gado, na limpeza do manejo do gado, né? Você imagina que para 1 quilo de carne você vai gastar mais de 10 vezes até o que uma pessoa precisa usar de água, né, para suas necessidades, para banho,
né, num período de um ano. Você imagina que 97,4% de toda a água que a gente tem na superfície terrestre, ela está nos oceanos, na forma de água salgada, né? Desses 2,6% restantes, 0,59% são as águas subterrâneas, né? E 1,98% é a água nas calotas polares, né? Você imagina que desse restante a gente tem apenas 0,07% de água, né, na forma de águas superficiais, em rios e de lagos, né? Então você imagina que a gente tem muito pouca água doce à nossa disposição. Então, seguindo, né, hoje a gente fez no laboratório, a gente fez uma prática de determinação da concentração de cloretos na água, né? Então você imagina que a água da torneira, ela tem cloreto de sódio. Todas as águas doces têm cloreto de sódio. É claro que numa concentração muito menor que a concentração da água do mar, né? Você imagina que não chega a 100 miligramas a concentração de cloreto de sódio na água doce, sendo que na água do mar chega a 35 gramas por litro, né? Então, se você tomar água da torneira, você não, apesar dela ter cloreto de sódio, você não vai sentir nenhum sabor salgado, né? Não é o suficiente para isso. Mas lembra que todas as águas superficiais têm cloreto, né? Então, a gente estava falando que a água que contém até 0,1%, né, que são 1.000 partes por milhão de sólidos dissolvidos, é geralmente denominada água doce, né? Só lembrando, hoje até na aula de laboratório, a gente falou dessas unidades de medida. Então você pensa o seguinte, você tem uma concentração, o que essas concentrações querem dizer? Você tem 1 grama por litro, né? Você imagina que se você for passar isso daqui de grama por litro para porcentagem, quando eu represento a concentração em porcentagem, eu estou querendo dizer gramas por 100 ml, né? Então, se eu for passar de grama por litro para porcentagem, isso daqui vai representar 0,1 gramas para cada 100 ml. Aí, se vocês forem lembrar das nossas primeiras aulas, você imagina que a densidade da água é 1, né? Então, você tem 100 ml de água, você tem 100 gramas. Então, dessa forma, eu posso representar essa concentração aqui como 0,1%, certo? Então, você imagina que essa denominação de partes por milhão, não sei se vocês lembram, né? O que é uma parte por milhão? Por exemplo, 1 miligrama por litro é uma parte por milhão. Então, lembre que se você tiver uma concentração de 1 miligrama por litro, isso daqui é o mesmo que 1 ppm, uma parte por milhão, né? Então, se eu falo que eu tenho uma concentração de 200 ppm, isso daí quer dizer que eu tenho uma concentração de 200 miligramas por litro, né? Hoje, na aula de laboratório, vocês representaram a concentração do cloreto de sódio presente na água em que unidade? Na aula de laboratório de hoje. Miligramas por litro? Isso, que é o mesmo que ppm. Quem tá com garrafa de água pode ler o rótulo. Vai ter cloretos no rótulo da garrafa de água. Geralmente ele vai estar expresso em ppm ou miligramas por litro, que é a mesma coisa. Então, ó, lembrem que a água que contém até 0,1%, 0,1% pode chegar, 0,1% é 1 grama por litro. Então, você imagina que se você tem uma água que tem até 1 grama de sais dissolvido nela, você pode dizer que é uma água doce, tá? No entanto, essa água não é necessariamente adequada para beber. Para a água potável, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos recomenda um teor máximo de sólidos, né, de 500 ppm. Então, você imagina que nos Estados Unidos, né,
Imagine, então, que uma água vai ser considerada doce se ela tiver até 500 miligramas de se ela tiver até 500 miligramas de sais dissolvido na água. Aí eu falei para vocês que já uma água é considerada salgada, né? Você coloca 500 miligramas por litro, que é igual a 500 ppm, que é igual também a 0,5 gramas por litro. Então, se você for pensar, a água do mar, ela tem uma concentração de sais dissolvidos na água de 35 gramas por litro, né? Você imagina que a ideia de você tomar água, você imagina que os cátions e ânions do teu organismo, elas vão sair na água que você está ingerindo, junto com a urina. Você imagina que você não pode beber água salgada, né, porque a concentração de sais na água do mar é maior que a concentração de água de sais no teu corpo, né? Então, se você tomar água do mar, vai acontecer o contrário, né? Imagina que a água vai sair do teu corpo para a água que você está ingerindo, tá? Então, muito bem. E a água salobra, ela é um intermediário, né? Você imagina que a água é considerada salobra se ela tiver mais de 500 miligramas por litro de sal e menos de 35 gramas por litro de sal. Então, você imagina que as três principais classificações de água é água doce, salobra e salgada. Então, a gente fala que aqui eu vou discutir com vocês os principais íons presentes na água, né? Os íons presentes na água do mar, a uma concentração de 1 ppm ou mais, são mostrados na próxima tabela. Pelo menos 50 outros elementos estão presentes em concentrações mais baixas. A elevada concentração de sais na água do mar decorre principalmente da evaporação constante da água das superfícies dos oceanos. A concentração de íons na água doce e de córregos, rios e lagos é muito menor do que na água do mar. Então, você já deve imaginar que, obviamente, né, a água doce vai ter muito mais cátions e ânions do que a água do mar. Na água do mar, o principal cátion é o sódio e o principal ânion é o cloreto. Na água doce, por outro lado, o cálcio e o magnésio são os cátions predominantes e o bicarbonato é o ânion predominante. Os íons da água doce são originados pelo intemperismo das rochas e dos solos. A principal fonte de íons sódio e cloreto nos rios, particularmente aqueles perto de uma costa marinha, é o spray salino, que é lançado na atmosfera a partir dos oceanos. Então, a gente tem que passar algumas informações aqui. Então, obviamente, você sabe que a água doce ela vai ter uma concentração de cátions e de ânions muito menor do que a água salgada. Tá? A concentração de sais dissolvidos na água doce, né, vão ser perto de 0,5 gramas por litro, e a concentração de sais dissolvidos na água do mar vai chegar a 35 gramas por litro. Então, como eu nem precisaria dizer, né? Quem já foi no mar, né? Que a água do mar é salgada por causa do cloreto de sódio. Então, você pode dizer que o principal cátion na água do mar é o sódio e o principal ânion é o cloreto. Lembra que cátion tem carga positiva, o ânion tem carga negativa, né? E você imagina que na água doce os principais cátions vão ser o cálcio, o magnésio. Lembra que cálcio e magnésio são metais alcalinos terrosos, eles estão na família 2A. Lembra que os metais alcalinos terrosos, eles sempre vão formar cátions divalentes, né? E você vai ter também o bicarbonato como principal ânion na água doce. Então, aqui a gente tem os principais cátions, principais constituintes da água do mar. Então, você pode imaginar que os principais são cloreto e sódio. Na sequência, a gente vai ter sulfato, magnésio, cálcio, potássio, bicarbonato, brometo e outros, né? Ele fala que na água do mar vão ter 50
vão ter entre mais de 50 cátions e ânions diferentes, mas os principais estão ali, tá? Você pode imaginar o seguinte: lá no começo do curso eu falei para vocês que no começo do curso a gente também falou na aula passada, né? Falando agora da atmosfera terrestre, quais são os principais gases da atmosfera terrestre? Oxigênio. A gente vai ter na atmosfera terrestre os principais gases vão ser o nitrogênio, o oxigênio. Você imagina que o vapor de água, ele pode variar muito a concentração de vapor de água na atmosfera terrestre, mas ele está presente. É que eu falei, numa cidade igual Blumenau, a concentração de vapor de água é alta. Se for no deserto do Saara, é muito baixa. Tá? Você tem o hélio, né, que ele é você vai ter o hélio. Você imagina que o hélio é um gás nobre, mas ele está numa proporção muito pequena da atmosfera terrestre, não é preciso falar dele. Você vai ter o argônio, né? Não o suficiente. E você vai ter o dióxido de carbono. Lembra que a gente falou na aula passada do efeito estufa, da importância do efeito estufa, né? Se aumentar muito a concentração de CO2 na atmosfera, vai aumentar muito a temperatura global. Mas também, se a gente não tivesse CO2 na atmosfera terrestre, a Terra ia ser muito fria para a gente. Tá? Você imagina que esse CO2, que eu falei, ele não é só importante por causa do efeito estufa. Né? Você imagina que um certo efeito estufa é necessário para a gente, porque senão a Terra ia ser muito fria. Mas o dióxido de carbono, ele reage com a água. O dióxido de carbono, ele reage com a água. Para formar o ácido carbônico. Você imagina que esse ácido carbônico ele vai se dissociar uma vez para dar o bicarbonato e ele pode e o bicarbonato ele pode se dissociar para dar o que a gente conhece como carbonato. Você imagina que as conchas, os corais, eles são o quê? O mármore, as conchas, os corais, eles são o quê, basicamente? Carbonato de cálcio. Então, você imagina que esse CO2 que está na atmosfera, ele se dissolve nos mares para dar o ácido carbônico, e esse ácido carbônico ele acaba acidificando a água. Então, é o que eu falei, as águas superficiais, a não ser que tenha alguma coisa alterando, você imagina que, por exemplo, às vezes você tem um lago que está numa região que tem rochas calcárias, né? Ou como muito óxido de cálcio e magnésio. Aí vai ser uma água bem alcalina, né? Mas normalmente as águas superficiais, né? Elas têm, por exemplo, uma água numa caixa d'água. Você imagina que a caixa d'água não vai reagir com a água de jeito nenhum, né? Você imagina que as águas superficiais, geralmente, elas têm um pH ligeiramente menor do que 7. Ou seja, elas são ligeiramente ácidas. Por quê? Por causa justamente desse equilíbrio que acontece na atmosfera. O CO2 da atmosfera se dissolve na água e acaba acidificando a água. Então, você imagina que o pH das águas superficiais é um pouquinho menor do que 7. Tá? Então, agora que eu estava falando, eu não sei se vocês se lembram do pH, que a gente vai precisar falar do pH, do pH das águas, né? Vocês lembram o que é pH? A escala de pH, geralmente, a escala de pH, normalmente, ela é definida de 0 a 14.
você fala que se você tem um pH 7, você tem uma solução neutra. Se eu tiver um pH menor do que 7, se eu tiver um pH menor do que 7, isso quer dizer o quê? Que minha solução é alcalina ou é ácida? Que ela vai ser ácida. Se por um outro lado eu tenho um pH que é maior do que 7, eu vou dizer que a minha solução é alcalina, né? Você imagina que a representação de pH é que pH é menos log na base 10 da concentração de H+, né? Então você imagina que quanto maior o meu pH, menor é a concentração de H+, né? Você imagina que se eu tenho um pH 7, isso daí quer dizer uma concentração. Se eu tenho um pH 7, ao fazer de novo a escala aqui, você imagina que se eu tenho um pH 7, isso daqui quer dizer que a minha concentração de H+ é 10 elevado a menos 7. Se eu tenho um pH 2, isso quer dizer que minha concentração de H+ é 10 elevado a menos 2. Se eu tenho um pH 14, isso quer dizer que a minha concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 14. Tá? Então, quando eu falo que o pH das águas superficiais é ligeiramente menor do que 7, vai ser algo em torno de 6,5, por causa da dissolução do CO2 nas águas superficiais, né? Então, voltando aqui, você imagina que a água do mar vai ter o bicarbonato. O bicarbonato vai vir daquele equilíbrio que eu mostrei para vocês, tá? Onde os principais cátions e ânions da água do mar vão ser cloreto e sódio. Logo na sequência você vai ter sulfato, magnésio, cálcio, potássio e brometo. E na tabela 7.3, aqui estão os principais cátions e ânions presentes na água doce. Então você imagina que o bicarbonato também é presente na água doce. Você imagina que o equilíbrio CO2, carbonato, bicarbonato na água regula o pH da água, né? Você imagina que isso daí regula o pH dos oceanos também. Você imagina que esse equilíbrio que tem entre o CO2 e a água, ele regula o pH das águas superficiais e dos oceanos, né? Então imagina que tanto a água doce como a água salgada vão ter carbonato, vão ter bicarbonato. E na água doce, os principais cátions vão ser o cálcio, o magnésio e o sódio, e o principal ânion vai ser só o cloreto. Certo? Então aqui eu estava falando para você da regulação do pH dos oceanos, né? Então está escrito aqui, esse aqui é um material que eu peguei lá da American Chemical Society, né, para ensinar um pouquinho do que está acontecendo nos oceanos. Então ele está falando, oceans absorbs de carbono dióxido from the atmosphere, creating carbonic acid and water, né? Então, ele está falando que o CO2 da atmosfera ele reage com a água para formar o ácido carbônico, que é o que eu tinha mostrado para vocês com essa equação aqui. Você tem aqui o CO2, que reage com a água para formar o ácido carbônico. Tá. Você imagina que... É que eu falei, às vezes você tem regiões que tem no solo depósitos de sais. Aí esse sal ele acabou sendo dissolvido no mar, né? Mas você imagina também que por algumas questões
eles cortaram a irrigação daquele mar, né? Que você imagina que na verdade ele não é um mar, né? Ele é um lago, tá? Aí você imagina que todo lago, para ele se manter, ele recebe a água de rios e lagos, né? Aí você imagina dos rios, né? Da água superficial. Aí o pessoal pegou essa água doce que chegava por rios nesse lago, né? Que eles chamam de Mar Morto, para irrigação. Então ele acabou não recebendo mais água. Então o volume dele diminuiu. Então a água ali já era salgada, o volume diminuiu e ficou mais salgada ainda, né? Ele praticamente já desapareceu, o Mar Morto, tá? Mas basicamente é por isso, por causa de reservas de mineral no solo, né? E o que vai acontecendo também é isso, sabe? Você imagina que você secar o lago, você corta a alimentação do lago. O que vai manter um lago vivo é a água que ele recebe dos lagos, dos rios que tem na região. Se você desviar para irrigação, com o tempo o volume vai diminuindo, né? E obviamente, você diminui o volume e se aumenta a concentração de sais. Então aconteceu tudo isso ali no Mar Morto, tá? E você imagina que quando mais sal você tem na água, maior é a densidade da água, tá? Então é mais fácil você boiar numa solução saturada de cloreto de sódio, que é o Mar Morto, do que você boiar na água pura mesmo, né? Quando eu fiz o ensino médio, ainda tinha foto do pessoal boiando lá no Mar Morto. Ele ainda existia. Então aqui a gente tem algumas espécies. Ah, então ele está falando que o ácido carbônico, né? Ele está falando que algumas substâncias, alguns seres marinhos, né? Os corais, as conchas, eles precisam do carbonato, porque o carbonato, ele forma sempre sais insolúveis. Você imagina então que os corais, o mármore, as conchas, né? Eles precisam do carbonato porque eles são carbonato de cálcio, né? Então aqui a gente tem o cálcio e o carbonato. Isso aqui vai formar o carbonato de cálcio. Você imagina que o que pode acontecer? O CO2 ele se dissolve na água para formar o ácido carbônico, e esse ácido carbônico dissocia em carbonato e bicarbonato. Você imagina que se o mar for acidificado, o que vai acontecer? Vai acontecer o equilíbrio ao contrário. Então você imagina que o carbonato reage com H+, né, para virar CO2 e água. Essa reação vocês viram lá no laboratório de ensino, quando a gente padronizou uma solução de ácido clorídrico. Lembra? A gente foi padronizar uma solução de ácido clorídrico com carbonato de sódio. Você dissolvia o carbonato de sódio em água, quando você jogava o ácido clorídrico, você via saindo aquele monte de bolinhas, né? É justamente essa reação. Sabe o comprimido efervescente? Você sabe o que é um comprimido efervescente? Hum? Mas por que faz um comprimido ser efervescente? Ele tem, ele tem o carbonato em si, ele é muito agressivo, ele é muito alcalino. Então se você tomar um comprimido que tem carbonato, ele vai acabar queimando a sua garganta, a sua boca, o seu estômago. Então é bicarbonato, né? Ele tem bicarbonato e tem um ácido orgânico, por exemplo, o ácido cítrico, que dá aquele azedinho, né? Então, você dissolve um comprimido efervescente na água, ele vai ter um ácido orgânico, um ácido cítrico, por exemplo, né? O ácido cítrico ele é muito utilizado na indústria alimentícia. Então, você vai ter o ácido cítrico que vai liberar H+. Aí você tem o bicarbonato. Imagina que esse H+, que está vindo do ácido cítrico, né, do ácido orgânico que tem no comprimido efervescente, ele vai reagir com esse bicarbonato para fazer o bicarbonato virar CO2 e água. Imagina que o que você observa, aquelas bolinhas subindo no comprimido efervescente,
é o desprendimento de CO2. Então, é justamente essa reação do comprimido efervescente que está acontecendo nos oceanos. O oceano vai sendo acidificado. À medida que o pH dos oceanos sobe, esse H+ reage com os carbonatos, e o carbonato vira CO2 e água. Tá? Então, você imagina que se o pH dos oceanos subir, o carbonato que constitui os corais, as conchas e tudo mais, você imagina que não só os corais, né, mas vários organismos marinhos, né, eles dependem da carapaça, né, das conchas deles, que são feitas de carbonato de cálcio. E a acidificação do oceano dissolve essas conchas desses organismos marinhos. Então, aqui, eu estou exemplificando o que eu coloquei aqui no quadro para vocês, né? Ó, vocês podem observar que aqui você tem o CO2 da atmosfera, ele se dissocia no oceano para formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissocia em bicarbonato e carbonato, e esse carbonato reage com o cálcio do oceano para formar o carbonato de cálcio, que forma a superfície dessas conchas. Quando você acidifica o oceano, você tem todo o processo contrário. E o CO2 volta para a atmosfera. Você imagina que tem muito CO2 preso nos oceanos. Tá? Muito dióxido de carbono preso nos oceanos na forma de bicarbonato e carbonato de cálcio. Então, aqui a gente tem o equilíbrio que acontece no oceano. Aqui ele está mostrando a dissociação do dióxido de carbono em H+. Vocês lembram da constante de equilíbrio? O Paulo chegou a falar de constante de equilíbrio para vocês? Não, constante de equilíbrio. Equilíbrio químico. Não. É a constante de equilíbrio, né? Então, basicamente, aqui ele mostra as constantes de dissociação, né, do CO2 e do bicarbonato, né? A tendência que o CO2 tem de liberar H+ e virar bicarbonato, e a tendência que o bicarbonato tem de se dissociar para virar o carbonato, né? Eu não entro muito nesse detalhe, que basicamente isso daqui é um gráfico que vai me dar a porcentagem de cada uma dessas espécies em função do pH, né? Tem todo um jeito de você calcular isso daqui, a gente faz isso nos cursos de Química Analítica, mas é o que eu falei, aqui não é o nosso objetivo, né? Ficar fazendo cálculo de equilíbrio químico e tudo mais, né? A ideia é só passar os principais conceitos para vocês. Então, o que esse gráfico que está nesse slide mostra para vocês? O que esse gráfico mostra para vocês? O que vocês acham que informação eu quero transmitir para vocês com esse gráfico? Não, eu estou dando... Olha aqui, eu falei para vocês que o CO2 ele reage com a água para dar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, né? Ele pode esse ácido carbônico aqui, ó, você tem aqui o ácido carbônico, ele pode se dissociar para dar H+ e bicarbonato, e o bicarbonato ele pode se dissociar para dar H+ mais carbonato. Então, você imagina que a porcentagem de cada uma dessas três espécies nas águas superficiais vai depender do pH. Né? A porcentagem de cada uma dessas espécies na água do mar vai depender do pH. Né? Então, por exemplo, se você imagina que com um pH, em pH 7, quais vocês acham que vão ser as principais espécies presentes na água? Se eu pergunto isso para vocês na prova. Observando essa figura, em pH 7, quais
vocês acreditam que sejam as principais espécies presentes na água? Ó, se você olhar para o pH 7, imagina que essa curva é do CO2, essa curvinha aqui de cima é do bicarbonato. Então você imagina que em pH 7, né, você vai ter 20% você vai ter 20% de CO2 e não vai chegar no vai chegar ali perto do 8, né, você vai ter em torno de 80% de bicarbonato, tá. Então você imagina que você vai ter para cada 1 CO2, você vai ter 4 bicarbonato, tá. Imagina que as principais espécies presentes na água em pH 7, né, vão ser o CO2 e o bicarbonato. Você vai começar a ter CO2, né, carbonato na água a partir de pH 9. Você imagina que se você chegar aqui num pH de 10,3, você chega a ter 0,4% de CO2 e de bicarbonato, né. Então você imagina que realmente a concentração de carbonato na água sempre vai ser baixa, porque o pH vai estar ali oscilando entre 6 e 8 no máximo. Aí essa figura eu coloquei aqui só para vocês lembrarem dos principais cátions e ânions, né. Então lembra que na família 7A você vai ter sempre ânions, né. Lembra que na família 7A você vai ter sempre ânions como fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, né. O principal ânion na água doce, na água salgada é o cloreto, né. E na água do mar também você tem brometo. Lembra que na família 1A todos os elementos formam cátions monovalentes, né. E tanto na água do mar quanto na água doce, o principal cátion vai ser o sódio. Lembra que na água doce você também tem magnésio e cálcio, e na água salgada também magnésio e cálcio. Então aqui a gente tem o ciclo hidrológico de reciclagem e purificação, né. Então você imagina que a gente tem um equilíbrio, né, entre os ciclos das águas, né. Acho que você deve lembrar lá no ensino médio, né, fala que a água evapora, no que ela evapora, quando a umidade relativa do ar chega a um certo ponto, ele fica saturado de água ou ar, aí acontece a chuva, né. Você imagina que o ciclo das águas, né, ele é principalmente regulado pela vegetação, né. Você imagina que a vegetação tem uma capacidade enorme, né, de passar a água para o estado gasoso, né, para a atmosfera. Então você imagina que o que vai manter o ciclo das águas, constantes e equilibrados é a vegetação, né. Você pensa que em Manaus, na década de 80, o pessoal marcava a hora do dia pela quantidade de chuvas, né. Eles choviam sempre num determinado horário, né, tinha os determinados horários do dia que chovia. Então você imagina, né, que naquela época não tinha tanto desmatamento, né. É claro, o homem se estabeleceu ali, uma parte da vegetação foi arrancada, né, mas você imagina que predominava a vegetação naquela época. Então justamente por você ter uma ampla cobertura do solo por vegetação, você tinha um ciclo da água muito bem regulado, tá. Imagina que toda vez que a gente vê intemperismos, né, mudanças abruptas do tempo, fica muito tempo sem chover, é por causa da retirada da vegetação, né. Então, basicamente, o que regula o ciclo das águas é a vegetação.
porque essa evaporação da água, ela acontece principalmente por causa da vegetação, das árvores. Então, hoje, o pessoal fala, né, que eles estão devastando a floresta para colocar pasto, né? Então, você imagina que quando você tira a vegetação, uma floresta, você corre o risco de transformar uma região num deserto, que é o que eles chamam de desertificação. Porque você tirando a vegetação, você não só perde a fixação dos nutrientes no solo, né? Você tira a fixação dos nutrientes no solo, mas você também desregula os ciclos das águas, né? Então pode ser que as chuvas aconteçam em períodos muito longos, né, para permitir o desenvolvimento de uma vegetação primária antes que essa vegetação se desenvolva mais, né? Então você imagina que você acaba desertificando uma região de floresta com o desmatamento, né? É o fenômeno da desertificação. Então a gente está falando que a precipitação que se infiltra no solo ou é absorvida pelas raízes das plantas ou continua a percolar no solo até atingir uma camada impermeável de rocha que interrompe seu movimento descendente. Assim, a água se acumula na rocha porosa acima dessa camada impermeável, formando um reservatório de água subterrâneo chamado de aquífero. A água subterrânea geralmente possui pureza elevada porque a rocha porosa atua como um filtro que retém as partículas em suspensão e bactérias. A água subterrânea é reabastecida muito mais lentamente do que a água superficial. A água subterrânea flui lentamente, né, e tipicamente a uma velocidade de 15 metros por ano, através de um aquífero até atingir uma saída para a superfície, onde pode emergir como uma nascente de rio ou escoar por uma área alagada relativamente grande. Essas nascentes e escoamentos alimentam lagos, córregos, rios e, finalmente, os oceanos, né? Então, não se esqueçam que também a gente tem as águas subterrâneas. Você imagina que em muitos lugares do mundo se utilizam as águas subterrâneas, né? Muitos lugares do mundo se utilizam as águas subterrâneas para agricultura, pecuária, para subsistência humana, né? Mas você tem um viés de que essa água subterrânea ela é reposta muito lentamente. Então, se ela é sugada muito rapidamente, você imagina que ela não, que esse depósito de água subterrânea ele não vai se repor a tempo, né? Então, o que que acontece? O solo acaba cedendo. Você imagina que você tenha o aquífero, né, o depósito de água subterrânea. À medida que ele vai sendo esvaziado, o solo vai descendo e vai atingindo o formato do volume novo que ele tem, né? Então você imagina que, por exemplo, na cidade do México, onde eles drenaram muito a água superficial, você pode observar que tem um desnível do solo, né? Você imagina que o solo está descendo para acompanhar o novo volume do aquífero, né? Então aqui a gente fala das propriedades únicas da água. Eu cheguei a falar para vocês disso no final da aula passada, né? As propriedades únicas da água, moléculas de água e ligações de hidrogênio. Então aqui a gente tem um exemplo do que a gente chama de ligação de hidrogênio. Se você olhar para a figura A, né, você vai ver que o oxigênio tem um caráter negativo e o hidrogênio tem um caráter positivo. Então, eu tinha falado para vocês, não sei se vocês lembram das aulas do meu amigo Paulo César de Jesus, você tem as propriedades periódicas. Uma das propriedades periódicas que você tem é a eletronegatividade, ela é representada como a eletronegatividade de Pauling. A eletronegatividade de Pauling, por exemplo, se tem uma ligação carbono-flúor. Imagina que quanto mais eletronegativo um elemento químico, maior a tendência dele de atrair o par de elétrons da ligação para ele.
Então, numa ligação carbono-flúor, o flúor, por ser o elemento mais eletronegativo, o par de elétrons dessa ligação vai estar muito mais do lado do flúor que do lado do cloro. Então, você diz que o flúor vai ter um certo caráter negativo e o cloro vai ter, e o carbono vai ter um certo caráter positivo. Dentro dos elementos eletronegativos, você acha que o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, na sequência o oxigênio, cloro e nitrogênio. Então, quando você tem um detalhe também da polaridade molecular, né? Você imagina o seguinte: o cloro é o terceiro elemento mais eletronegativo da tabela periódica, né? O fato de você ter polaridade, você ter uma molécula que é polar, ele é caracterizado por você ter um momento de dipolo, tá? Só que tem alguns casos que tem moléculas que têm eixo de simetria e os momentos de dipolo se cancelam, tá? Então, não sei se vocês lembram também da química geral, quantas ligações faz um carbono? Chegaram a ver hibridização molecular? Chegaram a ver hibridização molecular? Viu? Quantas ligações faz um carbono? Qual que é a hibridização do carbono? Isso, perfeito. Foi na química geral? É. Então, você imagina que um carbono, ele vai ter uma geometria sp3, né? Ele vai combinar um orbital s e 3 orbitais p para ter essa hibridização sp3, né? Você imagina que quando você representa um carbono, você pode representar, ele faz 4 ligações, 2 das ligações você pode representar no plano da lousa, uma ligação você pode representar para fora do plano da lousa e uma ligação você pode representar para dentro do plano da lousa. Então, por exemplo, o tetracloreto de carbono, você vai dizer que ele tem uma hibridização sp3. O carbono fazendo 4 ligações, ele tem uma hibridização sp3. Ele vai ter uma geometria que a gente chama de tetraédrica, né? Porque você imagina que o carbono é é o centro do tetraedro, né? Então ele vai ter uma geometria tetraédrica. Você imagina que o tetraedro ele tem um eixo de simetria de maneira que os momentos de dipolo que você tem aqui, eles se cancelam. Então, por exemplo, no tetracloreto de carbono, você tem 4 ligações covalentes polares. Só que o momento de dipolo dessas 4 ligações, elas se anulam. E o tetracloreto de carbono acaba sendo uma molécula apolar. Quando você trabalha com a água, a hibridização do oxigênio na água também é sp3. Só que você imagina que, ao contrário do carbono, a água tem 2 pares não ligantes. O carbono, quando ele faz 4 ligações, ele tem 4 pares ligantes. O oxigênio ele só faz 2 ligações, mas ele tem 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes. Então você imagina que a água, ela tem a geometria de um tetraedro, só que você vai tirar 2 vértices do tetraedro. Porque nesses vértices você vai ter os pares não ligantes, pares de elétrons. Então, eu posso representar a água, ó, aqui eu tenho o tetraedro, só que eu vou tirar 2 vértices do meu tetraedro, onde vão ficar os pares de elétrons. Então, a geometria que a água tem é o que a gente chama de angular. Você vai ter o momento de dipolo do hidrogênio para o oxigênio, visto que o oxigênio é mais eletronegativo, e também do outro hidrogênio para o oxigênio. Então, isso daqui dá um momento de dipolo alto para a água. Fora o fato da alta diferença de eletronegatividade que tem do oxigênio para o hidrogênio, você imagina que acontece justamente isso. Você tem um momento de dipolo alto na água e você tem um caráter positivo no hidrogênio e um caráter positivo no oxigênio. O que a gente chama de pontes de hidrogênio é quando outra água vem e se aproxima, ó, outra água você tem 2 moléculas de água, uma molécula de água vai se aproximar com o hidrogênio perto desse oxigênio, e aqui uma outra molécula de água vai se aproximar
dessa água através do oxigênio, que é o que a gente está mostrando aqui nesse slide como as pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, essas interações que a água tem, ela possibilita que a água possa dissolver sais iônicos. Por exemplo, você tem um sal iônico, o cloreto de sódio. Você imagina que o cátion ele vai ser solvatado pela água através do oxigênio e o ânion vai ser solvatado pela água através do hidrogênio. Então você imagina que esses momentos de dipolo que a água tem permitam que ele solvate, né, que ele dissolva sais iônicos, e ele dá propriedades únicas para a água. Que é que eu falei, se você resfriar a água, a densidade dela vai diminuir. Então você imagina que a água gelada é mais densa que a água quente. No entanto, quando a água congela, ela passa a ser menos densa que a água. Então você imagina quais que são as vantagens disso. Você imagina que quando você tem a água, né, a temperatura cai. Então a água que está na superfície, ela vai ficar mais gelada e ela vai descer. E a água quente vai subir. Então você imagina que você troca a temperatura num lago ou no mar através desse fenômeno de convecção. Você imagina que você tem o mar. De manhã esse mar é aquecido pela luz solar, você imagina que a água da superfície fica mais quente. A água mais quente ela tem uma densidade uma densidade menor do que a água fria. Então a água na superfície dos rios, dos lagos, dos oceanos, ela fica quente, ela tem uma densidade menor que a água fria, ela desce. Então nesse fenômeno você troca esse fenômeno, né, que a gente chama de convecção, ela vai ajudar que a água entre em equilíbrio térmico. Por um outro lado, se a temperatura cai tanto que a água chega a congelar, como o gelo tem a densidade menor do que a da água, o gelo se forma e fica na superfície do lago. Aí esse gelo ele atua como isolante térmico. Então, quanto mais frio fica, maior essa camada de gelo. Quanto maior essa camada de gelo, maior o isolamento térmico que esse gelo faz na superfície da água. Né? Eu até comentei com vocês, né? Se a água é a única substância conhecida que a forma sólida é menos densa que a forma líquida. Tá? Então, é o que eu falei, se a água obedecesse o mesmo comportamento que todas as outras substâncias conhecidas, o gelo ia ser mais denso que a água. Então, ia formar gelo na superfície da água, ele ia descer, expor mais água, ia congelar a superfície do lago e o lago inteiro ia congelar. Mas por causa dessas propriedades únicas que se devem a essas pontes de hidrogênio, você imagina que a água segue o comportamento de todos os outros elementos. Você esquenta a água, a densidade diminui. Você esfria, a densidade aumenta. Mas quando ela congela, o gelo acaba sendo menos denso que a água. Por isso ele flutua sobre a água. Quais são outras vantagens da água? Ela tem uma capacidade calorífica alta. O que isso quer dizer? Não, quer dizer que ela varia a temperatura dela mais lentamente em função do calor recebido. Um exemplo disso é assim, você está num dia de verão aqui em Blumenau, tá 35, o sol está batendo em tudo. Está batendo no asfalto e na piscina. Você consegue entrar numa boa na piscina, mas ninguém é louco de ir lá e deitar no asfalto. Por quê? Essa é a explicação. Você imagina que se eu dou uma certa quantidade de calor para a água, ela vai subir num grau. Se eu der essa mesma quantidade de calor para o asfalto, para o mármore, ele vai subir 10 graus. Ou seja, ele precisa de muito calor para variar a temperatura dele. Você imagina que eu tenho uma capacidade calorífica alta, quer dizer que eu tenho que dar muito calor para ele variar a temperatura dele. Eu tenho uma capacidade calorífica baixa, quer dizer que eu preciso dar menos calor para ele mudar a temperatura.
Então é o que eu falei, você está com a mão na água, você dá uma quantidade de calor para a água, foi agradável, subir a temperatura em 10 graus. Se você dá essa mesma quantidade de calor para uma chapa de zinco, você põe a mão, você frita a mão quando você encostar a mão na chapa, né? Então, isso quer dizer o quê? Que ela evita que tenha variações abruptas de temperatura na Terra, né? Que eu falei, a gente tem o Sol durante o dia, à noite não tem o Sol. Então, você imagina que eu ter a água na superfície da Terra, isso quer dizer o quê? A água vai receber o calor e ela não vai ter variações abruptas de temperatura, igual num deserto, por exemplo. A temperatura sobe muito por causa disso, porque o calor específico da areia é muito baixo. Qualquer quantidade de calor que você fornece para a areia, a temperatura dispara. Já não acontece com a água. Tá? E você imagina que quando você tem um calor específico alto, você demora a transmitir esse calor a fluir da fonte quente. Né? Então é o que eu falei, você imagina que num deserto, né? Assim que o sol vai embora, a areia já reflete todo o calor que ela recebeu de volta para a atmosfera. Aí não tem mais sol, a temperatura cai abruptamente. Né? Num lugar que tem lagos, que tem rios, que tem lagos, quando o sol vai embora, essa água começa a eliminar lentamente esse calor. Né? Então, até que o sol volte, ela ainda não emitiu todo esse calor que ele recebeu durante o dia, o que torna a temperatura mais constante e amena. Então, a gente estava falando aqui, a gente tem as ligações de hidrogênio da água. A água é uma molécula polar angular, uma vez que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele tem uma carga negativa parcial e os dois átomos de hidrogênio têm cargas particularmente positivas. Os átomos de oxigênio ligeiramente carregados com a carga negativa são atraídos para os átomos de hidrogênio ligeiramente carregados com carga positiva. E dessa maneira são formadas as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água adjacentes. Cada átomo de oxigênio tem dois pares de elétrons não compartilhados e pode ligar-se a dois átomos de hidrogênio. Assim, cada molécula de água pode formar 4 ligações de hidrogênio. Né? Então, você imagina que esses pares não ligantes do oxigênio também, né? Esses pares não ligantes, eles vão influenciar também na formação das pontes de hidrogênio. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo do gelo, né? Em uma bem ordenada estrutura tridimensional de gelo, cada molécula de água possui ligações de hidrogênio com 4 outras moléculas de água. O arranjo ordenado nas moléculas de água no gelo resulta em intricadas formas hexagonais de flocos de neve, né? Então, basicamente, né, por causa dessas pontes de hidrogênio, que quando a água congela, você aumenta quando a água congela, né, você imagina que você acaba aumentando o volume. Então, você imagina que o gelo vai ter um volume maior do que a água. Você tem Por que você coloca uma garrafa com água no congelador e você deixa aquele exemplo, né? Você tem uma garrafa de cerveja, você pôs no congelador é para gelar mais rápido. Aí você esquece ali. Aí quando você volta, a garrafa estourou. Por quê? Porque você imagina que o gelo ele vai ocupar um volume maior do que o líquido, né? O que é uma das condições para que ele tenha uma densidade menor que a da água, né? Então, basicamente, quando você forma o gelo, você aumenta a repulsão que existe entre essas ligações na água e o volume aumenta. Então, aqui é só um exemplo, né? É uma tabelinha que eu uso quando eu dou aula de Química Geral, que é a tabelinha do PubChem, e ela está ordenada de acordo com a eletronegatividade de Pauling. Né?
Então, você imagina que quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais polar vai ser uma ligação, tá? Então, você imagina que o hidrogênio ele tem uma eletronegatividade de 2,2, o oxigênio tem uma eletronegatividade de 3,44. Então, você fazendo a diferença das eletronegatividades, você vai ter 1,2 de diferença, que é uma bem apreciável, tá? Você imagina que vai ser uma diferença bem apreciável que tem de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio. Aí, basicamente, Paulo deve ter mostrado isso para vocês em química geral, não sei se vocês lembram, né? Aqui são as geometrias de acordo com as hibridizações, né? Então, só lembrando que a hibridização do oxigênio é sp3, então por isso que a água tem uma geometria tetraédrica, só que ao contrário do carbono, né, que tem 4 pares ligantes, você vai ter 2 pares não ligantes. Isso daí resulta numa geometria angular. Então, a gente está falando que no estado líquido, as moléculas de água estão em constante movimento e assim as ligações de hidrogênio estão continuamente sendo formadas e quebradas. O arranjo das moléculas é aleatório e nem todas as possíveis ligações de hidrogênio são formadas. Na água em estado sólido, né, no caso o gelo, o movimento molecular é mínimo e, portanto, as moléculas se tornam orientadas de modo que é formado o número máximo de ligações de hidrogênio. Isso resulta em uma estrutura de grade aberta, ordenada, resistente, reticulada, estendida e tridimensional. O tamanho dos orifícios na grade é definido pelo ângulo da ligação da molécula de água, que determina o quão próximo as moléculas adjacentes podem ficar. Como resultado, as moléculas de água adjacentes no gelo não ficam tão próximas umas das outras, da mesma forma que poderiam ficar na água líquida. Assim, o gelo é menos denso que a água e, consequentemente, flutua. O arranjo ordenado dos átomos no gelo implica a simetria dos cristais de gelo nos flocos de neve, né? Basicamente, essa daí é a explicação do livro. Basicamente, a explicação do livro está querendo dizer porque a água pode fazer pontes de hidrogênio, o gelo acaba sendo menos denso que a água, e por isso ele flutua sobre a água, né? Isso que eu falei, a única substância conhecida que faz o que vocês chamam de ponte de hidrogênio, você vê pontes de hidrogênio no ensino médio, a única substância que faz ponte de hidrogênio é a água. E justamente por isso ela é a única substância que, no estado sólido, é mais densa do que no estado, é menos densa que no estado líquido, sendo que o contrário acontece com todas as outras substâncias conhecidas. Então, eu sempre uso, tanto quando eu dou aula de química geral, quanto eu dou aula para vocês, para biomedicina, esse gráfico que tem os hidretos dos elementos da família 6A, né? Você imagina que o telúrio, o selênio, o enxofre, por eles serem maiores do que o oxigênio, eles também têm uma eletronegatividade menor. Então, se voltar para as eletronegatividades na tabelinha do PubChem, você pode ver que a eletronegatividade do oxigênio é 3,44, do enxofre é 2,58, do selênio é 2,55 e do telúrio 2,3. Então, quando você subtrai a diferença de eletronegatividade de enxofre, selênio e telúrio do hidrogênio, você imagina que a ligação ainda é covalente, mas é um covalente bem fraquinho, porque o hidrogênio, enxofre, selênio e telúrio têm eletronegatividades bem próximas. Então, consequentemente, os outros hidretos da família 6A, você tem aqui o sulfeto de hidrogênio, você tem aqui o seleneto de hidrogênio e aqui você tem o telureto de hidrogênio, né? Então, você imagina que
nesses hidretos, né, da família 6A, como eles não podem fazer pontes de hidrogênio, olha aqui, o sulfeto de hidrogênio, o ponto de ebulição dele é menos 60 graus. O seleneto de hidrogênio, o ponto de ebulição dele é a menos 41 graus. E o telureto de hidrogênio é a menos 2,2 graus. Você imagina que a massa molecular desses hidretos da família 6A é muito maior que a da água. Então, se você fosse imaginar que não existissem essas interações, essas pontes de hidrogênio, pelo fato da água ser uma molécula muito pequenininha, você ia esperar que o ponto de ebulição da água fosse aqui, perto dos menos 80 graus. Mas você sabe que o ponto de ebulição dela vai ser a 100 graus. Você tem 200 graus de diferença no ponto de ebulição estimado. Essa diferença de 200 graus no ponto de ebulição estimado, ela se deve ao fato justamente essas pontes de hidrogênio que a água pode fazer. Então, eu já mostrei essa tabela para vocês quando a gente trabalhou com os hidrocarbonetos. Você imagina que os hidrocarbonetos não podem fazer nenhum tipo de interação, porque são moléculas apolares. Então, isso daqui mostra que, no caso dos hidrocarbonetos, o ponto de ebulição vai aumentando conforme a massa molecular aumenta, né? Então, se você for olhar o metano, que tem uma massa molecular próxima da água, a massa molecular do metano é 16, da água é 18, o ponto de ebulição é menos 164 graus. Então, você imagina que a água é uma molécula muito pequena, mas tem um ponto de ebulição muito alto. Isso daí que possibilita a existência de vida na Terra. Com exceção do oxigênio, os pontos de ebulição dos componentes de hidrogênio, os elementos do grupo 6A aumenta regularmente conforme se desce pelo grupo. Ponto de ebulição inesperadamente alto da água é devido à ligação de hidrogênio que ocorre na água, mas não ocorre no sulfeto de hidrogênio, no seleneto de hidrogênio e no telureto de hidrogênio, que foi o que eu mostrei para vocês. Então, aqui a gente vai falar da capacidade térmica que eu estava falando para vocês. Você imagina que um deserto ele é extremamente quente durante o dia, justamente por não ter água, e extremamente frio durante a noite também, porque não tem água, que é referente à capacidade térmica. A gente pode falar que a capacidade térmica é a quantidade de calor que é necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma dada massa de substância. É necessária uma caloria para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água no estado líquido, né? Então, você imagina que quando você vê essa medida de caloria, a quantidade de calor que você precisa para fazer com que 1 grama de água tenha sua temperatura elevada em 1 grau Celsius, né? Então, aquele exemplo que eu dei para vocês, se você dá essa quantidade de calorias para a água para fazer a temperatura dela subir em 1 grau, se você dá essa mesma quantidade de calorias para uma chapa de zinco ou de alumínio, né? Você imagina que você vai fazer essa temperatura subir em até 10 graus. A partir da definição da capacidade térmica, segue-se que quanto maior for a capacidade térmica de uma substância, sua temperatura subirá menos quando absorver uma dada quantidade de calor e, inversamente, sua temperatura cairá menos quando a mesma quantidade de calor for liberada dela. Então, é o que eu falei para vocês, né? Por isso que os oceanos, eles regulam a temperatura na Terra. Não só os oceanos, você imagina que as águas superficiais também, né? Que eu falei, tem lagos na Terra que são muito grandes, né? Então eles recebem até o nome de mares, né? Mas por eles estarem dentro do continente, eles não podem ser chamados de mar, né? Você tem um exemplo de lagos muito grandes, são os Grandes Lagos que ficam ali na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, né? Os Grandes Lagos. Lá no leste europeu tem o Mar de Amir, né? Que também é um lago gigantesco. Aí o que aconteceu no Mar de Amir? Eles pegaram as nascentes todos os rios que desembocavam nesse lago e eles desviaram para a irrigação na agricultura.
Você imagina que esse lago foi diminuindo e diminuindo. Aí todo mundo que mora na região fala que ah, a região tinha uma temperatura extremamente constante, mas eles falaram que a partir do momento que o lago começou a secar, né, eles começaram a ter variações bruscas de temperatura. Eles tinham dias extremamente quentes e noites muito frias, né? Então é basicamente isso. Você imagina que durante o dia, quando você tem sol, a água, por ela ter um calor específico muito alto, ela vai receber esse calor e não vai variar abruptamente sua temperatura, como variaria um concreto ou areia do deserto, né? Você imagina que quando você vai para o clube, se você pisar no, você está indo para o clube, você resolve descer descalço do carro, você pisar no asfalto do chão, você queima o pé. Mas você imagina que o asfalto e a água da piscina estão expostas ao mesmo sol, né? O que acontece é que a capacidade térmica a capacidade calorífica da água é muito maior que a do asfalto ou da areia do deserto. Então, você imagina que mesmo recebendo a mesma quantidade de calor que o asfalto, a temperatura da água varia muito pouco, enquanto a do asfalto dispara. Quando o sol vai embora, a água da piscina demora a perder esse calor. Já o asfalto, rapidamente, ele já esfria. Então, você imagina que não só você imagina que no planeta a temperatura global ela é regulada pelos oceanos. Mas você imagina que você for pensar como numa região, né? Você imagina que as águas superficiais vão controlar a temperatura, né? Você imagina que quanto mais rios e lagos você tiver numa região, né, você vai ter sempre dias menos quentes e noites menos frias. A capacidade térmica de uma substância pode ser expressa como a razão Q dividido por ΔT, né? Em que Q é o fluxo total de calor que entra ou sai de um objeto. E ΔT é a mudança de temperatura produzida. O fluxo de calor é igual à capacidade térmica vezes a mudança de temperatura, né? Então, é o que eu falei também, você tem também aquele detalhe de transferência térmica, né? Acho que foi na aula passada que eu falei, você coloca uma panela no fogo na cozinha, né? Você não pega na panela, no corpo da panela, mas você pega no cabo de madeira. Pelo princípio da física, você imagina que a panela e o cabo de madeira dela, né, estão na mesma temperatura. Então, por que você consegue segurar no cabo da panela, mas não consegue segurar no corpo da panela? Justamente por causa da capacidade de transferência térmica. Você imagina que a madeira transmite lentamente a energia, o calor, enquanto o aço transmite rapidamente. Então, apesar do cabo de madeira da panela e da panela estar na mesma temperatura, você pode segurar no cabo que ele não queima a tua mão. Por quê? Porque ele transmite lentamente o calor. Se você segurar no corpo da panela que é ácida, ele vai transferir rapidamente o calor e vai queimar a tua mão, né? Então, é outra propriedade da água, né? Transferir lentamente o calor. O que vai fazer o quê? Que ela esquente devagar e que ela esfrie devagar. Eu falei, ela regula o clima na Terra. Então é isso, pessoal. A gente continua então na semana que vem. Semana que vem a gente continua então, depois da nossa aulinha de laboratório. Aí eu já vou marcar a prova de vocês. São 3 avaliações. O último dia de aula é dia 16. Aí se a gente fazer para dar tempo da gente fazer a terceira prova. Acho que está no calendário, no Purb calendário. Acho que eu não lembro agora se é dia 16 ou... É, último dia de aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.
Tchau, tchau.